Hugo Eduardo disse muito bem, hoje tem Cruzeiro em campo contra o Muxuque Runa lá no Mineirão, jogo sem torcida por conta daquela punição da Conmebol, né? Que a gente lembra devido aos sinalizadores que foram acesos pela torcida celeste. A bola rola às 9h30 da noite. Quem está chegando agora na tela do Alterosa Esporte trazendo informações sobre essa partida é o Vitor Moreira, direto do Mineirão. Bom dia a você, bancada democrática, quem acompanha o Alterosa Esporte. Jogo sem público, né? Tá assim agora, vai ser assim também logo mais. Então, dessa vez não vamos passar aquelas informações de aberturas de esplanada, portões e tudo mais. Mas por que disso tudo? Torcedores do Cruzeiro acenderam os sinalizadores na última partida aqui no Mineirão pela Sul-Americana. O jogo contra o Lanús pela semifinal do ano passado. Isso é proibido pela Conmebol. E aí, a entidade puniu o Cruzeiro com um jogo de portões fechados, além de R$946 mil. Vamos passar então o quadro de arbitragem, pedir para que coloque na tela para que todo mundo veja. Quem comanda aqui hoje é o Mário Dias de Vivar do Paraguai. E tem um detalhe curioso, ele, quem estava no VAR naquele jogo entre Cruzeiro e Boca Juniors, lá na Argentina, na Bombonera, foi ele quem sugeriu a expulsão do Dedé, uma cabeçada no goleiro Andrada pela Libertadores de 2018. Olha só essa curiosidade. Os auxiliares dele aqui hoje são Eduardo Britos, do Paraguai, e Roberto Canhete, também paraguaio. O VAR será de responsabilidade de Ulisses Meireles, também lá do Paraguai, o quadro todo paraguaio. Eu volto com você aí no estúdio. 2018, né? Foi esse lance que aconteceu aí, mas naquela época também o VAR era muito embrionário. Era algo assim, as pessoas ainda não sabiam bem como usar o mecanismo. Realmente foi uma cena muito forte naquela ocasião. O Dedé, ele vai de contra a bola, de olhos fechados. O Andrada vem olhando a bola. Geralmente quem vai atacar a bola, e a gente aprende isso na escolinha de futebol, geralmente ele mapeia a trajetória da bola. O goleiro sempre tem a vantagem porque ele consegue olhar sempre a trajetória da bola. Nem sempre quem vai cabecear e atacar ela consegue acompanhar até o final, porque ele tem que preparar esse movimento de ataque à bola. O goleiro não, o goleiro está sempre com os olhos fixos ali e o Dedé acabou não vendo. O Andrade naquela ocasião realmente foi expulso naquela situação. Reverter a situação. Reverter a situação. O que acontece é o seguinte, curiosamente o Dedé foi expulso no jogo do Mineirão também. Agora, o que acontece é o seguinte, era muito embrionário. Em 2019, por exemplo, tem um lance também da final da Copa do Campeonato Mineiro, onde o Fred está com o braço colado no corpo e cabeceia a bola em direção ao gol e ele reclama porque ele estava realmente com o braço colado ali no corpo e tal. Então tinha muita coisa que acontecia entre 18 e 19, que ainda era muito embrionário, algumas tomadas de decisão também do VAR. Então acho que colocar isso na conta do juiz, mesmo com o que aconteceu recentemente aqui no Brasil, eu quero falar, né? Eu acho meio... Agora não é embrionário, mas continua ruim. Eu acho aqui no Brasil, piorou demais. Né? Eu acho que na América do Sul, de um modo geral, na Conmebol, quando eu observo, por exemplo, Libertadores, eu observo, por exemplo, assim, eu acho que eles têm tomado decisões melhores. Na Europa, o VAR, ele consulta em 15 segundos, já passa a informação para o campo, porque ela não tem a condição da interpretação. O Colina, que foi um árbitro monstro, apitou a final de 2002, inclusive entre Brasil e Alemanha, ele tira essa condição da interpretação. Ele coloca para os árbitros uma 100 possibilidades de mão dentro da área, uma 100 possibilidades de pé alto, de trava, disso, aquilo, do que é jogo perigoso, para o cara não interpretar, mas sim ter uma leitura coesa e única apenas de todos os lances. Aí, a gente vai colocar na tela aí do Alterosa Esporte a classificação do grupo do Cruzeiro. Por quê? O Cruzeiro vai entrar em campo sabendo como pode ficar no grupo, né? Isso porque a União Santa Fé joga com o Palestino às 7h30 e o Cruzeiro, então, conhece o resultado, né? O outro jogo do grupo, hoje ainda, antes de entrar em campo, às 9h30 da noite. E a gente já cola aí imagens do último treinamento do Cruzeiro, né? A gente tem algumas fotos aí mostrando o pessoal trabalhando na Toca da Raposa com uma imagem que talvez agrade o Gão. Olha só, o Matheus Pereira trabalhando normalmente. Lembrando que ele ficou fora da última partida por conta do nascimento do filho Theo no último domingo. A gente deseja muita saúde ao filho dele, né? Independentemente de algum torcedor que esteja criticando ao filho, à família, sempre o desejo de saúde, né, Gão? E aí, sua confiança de que o Matheus Pereira possa mudar esse jogo? O Cruzeiro precisa ocupar o meio-campo. No futebol sul-americano, a gente percebe que o jogo de futebol
Ele é ganho quando você ocupa bem o meio-campo, porque você cria bem, você marca bem, você não sufoca o seu sistema defensivo e você municia muito bem os seus atacantes. Ronaldo, que fardou, foi a campo, colocou chuteira, sabe muito bem disso. Jogou do lado de grandes jogadores como o Raí, por exemplo. Teve em seleção brasileira, atuou com aqueles ídolos ali dos anos 90, no São Paulo, jogou pelo Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil de 96, então ele sabe muito bem do que eu estou falando. Mas acho que o Leonardo Jardim se daria melhor com uma escalação tanto quanto mais conservadora. Não estou falando de retranca. Estou falando de um sistema de jogo mais conservador para você pegar confiança, equilibrar o seu time e aí depois você poder começar, de repente, a ser um pouco mais ousado, com 4 homens na frente, 2 homens no meio campo, soltando mais os laterais, sufocando o adversário, mas primeiro o seu time tem que pegar confiança e pegar uma boa sequência. Uma escalação mais conservadora, falarei sobre isso, escalarei o meu time provável daqui a pouco na escalação. Acho que assim daria mais certo. Vitor Moreira, aqui na tela do Alterosa Esporte, com mais informações sobre o jogo do Cruzeiro que rola logo mais no Mineirão. O técnico Leonardo Jardim encerrou a preparação para o jogo de hoje à noite com reforços. O meia Matheus Pereira treinou normalmente com o restante do time e pode jogar contra o Mushuc Runa. Ele ficou de fora das últimas 5 partidas como visitante porque aguardava o nascimento do filho, que nasceu no fim de semana. Então, Matheus Pereira está liberado para o jogo para ser esse armador do time celeste. Os volantes Wallace e Christian também treinaram normalmente, aí fica a critério do Leonardo Jardim se jogam ou não. Eles não jogaram contra o Inter por causa de um desgaste muscular. Com você. Tá aí, Hugão. Possibilidades do time do Cruzeiro, então. Daqui a pouco eu falo na escalação sobre a possibilidade de um time mais conservador. Não é uma escalação de nada de absurdo. Mas eu optaria por isso porque o time pegar confiança, para o time poder se estruturar e se organizar. Porque depois que o time pega essa confiança, pega uma sequência de vitórias, os adversários começam a olhar com outros olhos, começam a ter mais respeito, inclusive naturalmente começa a recuar, começa a entender que o outro time é um pouco mais superior. E aí você pode colocar outras possibilidades. Era o caso, por exemplo, do Marcelo Oliveira em 2013 e 2014, que entrava no 4-2-3-1, em determinados momentos precisava ocupar mais o espaço, colocava mais um homem de meio campo, tirava um atacante, recuava às vezes alguém ali para poder dar esse suporte, mas também estamos falando de um time que tinha Borges, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart no auge também, né? E campeonato, porque hoje à tarde tem o sorteio da Copa do Brasil, e aí Atlético e Cruzeiro estarão envolvidos. O América foi eliminado lá na primeira partida contra o Cascavel, né, Ronaldão? A gente está colocando na tela, então, só para situar o pessoal, o sorteio acontece hoje, quarta-feira, às 3 da tarde, descritos aí. Pote 1, onde estão Atlético e Cruzeiro, e o pote 2, com os outros 16 times. 32 times no total, 20 times que vieram aí das fases anteriores e 12 que estão chegando agora, a exemplo do Cruzeiro, que só entra na terceira fase. Estou fazendo contraponto para rivalizar, não é nada disso, muito menos um pensamento de arrogância. Eu sempre tive esse tipo de pensamento, de que eu acho que quanto mais difícil o adversário, melhor corrobora com a sua campanha até a final. Então, acho que não tem que escolher adversário. Quem vier, nós temos que enfrentar, principalmente porque, se você for olhar todo o contexto da competição até agora, a gente não conseguiu ver ainda, eu diria que salvo o jogo com o América, talvez, que o América conseguiu colocar mais dificuldades para o Cruzeiro. Mesmo assim, deram o início do trabalho do Leonardo Jardim, acho que a segunda partida do Leonardo Jardim em comando do Cruzeiro. Antes disso, a gente viu um Cruzeiro com 1 a menos contra o Atlético, Cruzeiro com 1 a menos contra o Internacional, um Cruzeiro que enfrenta um Tombense vindo de uma jornada nos Estados Unidos. Ainda não tivemos uma sequência que a gente pudesse sentar e analisar assim, ó, ok, esse é o Cruzeiro, é assim que o Cruzeiro joga. A gente não teve isso ainda. A gente enfrentou adversários com disparidade grande em termos de qualidade técnica e no futebol ainda não tivemos aquela oportunidade de analisar o Cruzeiro como o Cruzeiro é. Então, se a gente for pegando adversários sempre mais fracos e ganhando, a gente não vai saber exatamente qual é o potencial desse time. Por isso, meu pensamento dessa forma. E a Copa